Aproxime-se, quero te mostrar uma coisa. O sussurro baixo percorreu o escritório de Mogno mal iluminado. Congelou o pano de pó na mão trêmula de Genevieve. Ela era apenas uma empregada. Deveria estar limpando as manchas de bourbon do tapete persa importado de Nathaniel Russo. Pelo menos, essa foi a mentira que ela vendeu para a equipe de segurança dele. Na realidade, ela era uma mulher desesperada, caçando um fantasma nas entranhas do sindicato do crime mais implacável de Chicago. Ela esperava uma bala de silenciador na nuca por invadir o santuário dele. Em vez disso, o chefe intocável estendeu uma pasta de manila gasta. Uma que continha seu verdadeiro sobrenome. Seu jogo de esconde-esconde havia acabado. A verdadeira armadilha tinha acabado de ser acionada. Para sobreviver na propriedade dos Russo, era preciso dominar a arte de ser completamente invisível. Genevieve Gallagher havia aperfeiçoado essa arte ao longo de 3 meses agonizantes. Vestida com um uniforme preto e branco engomado e sufocante, fornecido pela senhora Gable, a governanta-chefe draconiana. Genevieve movia-se como um fantasma pela vasta mansão de 30 quartos com vista para o lago Michigan. A propriedade era uma fortaleza envolta em um verniz de elegância de dinheiro antigo. Além dos portões de ferro forjado e da topiaria meticulosamente cuidada, havia camadas de segurança letal. Câmeras térmicas escondidas nos beirais. Guardas armados patrulhando o perímetro com pistolas Glock 19 com silenciador sob ternos feitos sob medida. E um silêncio dentro de casa que parecia mais pesado que chumbo. Genevieve esfregou o rodapés até seus nós dos dedos sangrarem. Poliu prataria até poder ver seu próprio reflexo exausto. E manteve os olhos firmemente fixos no chão. No mundo de Nathaniel Russo, fazer contato visual era apostar a própria vida. Nathaniel era o arquiteto do crime organizado moderno no meio-oeste. Aos 34 anos, ele pegou os restos fragmentados e sangrentos do império de seu pai. Um império destruído por uma acusação federal rico 2 anos antes. E o reconstruiu em um sindicato corporativo e fortemente fortificado. Ele não parecia um bandido de rua, com seus ternos de cor carvão bem cortados, comportamento perpetuamente calmo e olhos cinzentos, frios e calculistas. Ele parecia mais um gestor de fundos de cobertura implacavelmente bem-sucedido. Mas a equipe sabia a verdade. Todos eles tinham visto os homens que foram arrastados para o porão à prova de som. E todos eles esfregaram as inexplicáveis manchas vermelhas dos pisos de mármore na manhã seguinte. Genevieve não estava lá pelo generoso salário por hora. Nem estava presa por uma necessidade desesperada de abrigo. Ela estava lá por Abigail. Sua irmã mais nova havia desaparecido há 6 meses. Abigail era uma auditora ingênua e sonhadora. Ela trabalhava para uma empresa de fachada. Genevieve, mais tarde, descobriu que essa empresa lavava dinheiro para a família Russo. Usavam contas no exterior, nas Ilhas Cayman. A polícia havia descartado o caso de Abigail como uma fuga. O investigador particular que Genevieve contratou devolveu o pagamento. Ele estava apavorado e disse a ela para desistir. Mas Genevieve não conseguia. Ela forjou referências, tingiu seu cabelo ruivo vibrante de um castanho sem graça. Mudou legalmente seu sobrenome para Reis e se infiltrou na Cova do Leão. Por semanas, Genevieve não encontrou nada. Ela memorizou as rotas de patrulha, aprendeu os pontos cegos das câmeras internas e anotou os horários do círculo íntimo de Nathaniel. Seu subchefe brutal, Silas. E seu limpador silencioso e terrivelmente eficiente, um homem conhecido apenas como Arthur. Então chegou a noite de terça-feira antes da gala anual do sindicato. Genevieve estava polindo a grande escadaria de Mogno no saguão principal. A casa estava estranhamente silenciosa. A maioria dos capangas havia sido enviada para as docas para um carregamento. Ela estava cantarolando baixinho, um hábito nervoso, quando as pesadas portas de carvalho da frente se abriram. Nathaniel Russo entrou, ladeado por 2 homens de constituição robusta. Ele estava tirando um sobretudo salpicado de sangue, com a mandíbula cerrada. Genevieve imediatamente baixou o olhar, esfregando o mesmo ponto da madeira com dedicação frenética. "Levem os casacos para o incinerador", ordenou Nathaniel. Sua voz era um barítono baixo que comandava a obediência absoluta. "E chamem o cirurgião para o Arthur." Ele levou um tiro de raspão no ombro. Os homens assentiram e desapareceram pelo corredor. Nathaniel parou na base da escada. Ele arregaçou as mangas de sua camisa social branca impecável. Revelou uma tapeçaria caótica de tatuagens escuras
subindo por seus antebraços. Genevieve prendeu a respiração, esperando que ele passasse por ela em direção à sua ala particular. Em vez disso, seus sapatos Oxford de couro preto pararam no mesmo degrau em que ela estava ajoelhada. O coração de Genevieve martelava um ritmo frenético contra suas costelas. Ela olhava para as pontas dos sapatos dele. O cheiro de cordite, colônia cara de vetiver e cobre inundava seus sentidos. Você deixou passar um ponto, disse Nathaniel. As palavras foram ditas suavemente, mas carregavam o peso de uma arma carregada. Genevieve piscou, suas mãos tremendo enquanto movia o pano alguns centímetros para a esquerda. Minhas desculpas, senhor. Vou consertar imediatamente. Nathaniel não se moveu. Ele se agachou, aproximando o rosto perigosamente do dela. Pela primeira vez, ela ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Eram de um cinza tempestuoso e marcante, afiados o suficiente para dissecá-la ali mesmo. Ele olhou para o rosto dela, examinando suas feições com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Ele não a olhava com a luxúria predatória de um mafioso. Ele a olhava como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava na imagem. Qual é o seu nome? Ele perguntou em voz baixa. Genevieve, senhor. Genevieve Reis. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Você tem uma postura terrível para uma empregada, Genevieve Reis. Você carrega seus ombros como alguém que espera ser atingido, ou como alguém que está esperando uma chance de revidar. Antes que ela pudesse formular uma resposta, ele se levantou, alisando a gravata. Limpe o escritório no segundo andar esta noite. Apenas você. Ninguém mais tem permissão para entrar. Ele se virou e foi embora, deixando Genevieve ofegante na escadaria. O escritório do segundo andar era o Santo Graal, uma zona restrita, onde nenhum funcionário era permitido sem supervisão direta. Era onde Nathaniel guardava seus livros contábeis, seu cofre particular. E se ela estivesse certa, as respostas sobre o que aconteceu com Abigail. Era uma oportunidade que ela não podia ignorar, mesmo que parecesse claramente uma armadilha. Exatamente às 2 da manhã, a propriedade dos Russo mergulhou em um silêncio de cemitério. Genevieve saiu de seus pequenos aposentos na ala dos empregados. Levava seu cesto de madeira com materiais de limpeza. Sua pulsação era um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. Ela contornou as câmeras de segurança no segundo andar. Usou o ponto cego de 3 segundos que havia cronometrado meticulosamente semanas antes. Ela chegou às pesadas portas duplas do escritório particular de Nathaniel. Para sua surpresa, a fechadura biométrica brilhava com um verde fraco. Estava destrancada. Ele deixou aberto para mim, ela percebeu. Um suor frio brotou na nuca dela. Por quê? Deixando a paranoia de lado, Genevieve entrou e fechou suavemente as portas atrás de si. O escritório era enorme, forrado com estantes do chão ao teto que abrigavam clássicos de primeira edição e pesados volumes jurídicos. No centro, havia uma mesa de carvalho maciça e imponente. Apenas uma única luminária de banqueiro iluminava a sala. Lançava sombras longas e ameaçadoras contra o papel de parede de veludo. Genevieve não perdeu tempo, fingindo limpar. Ela pousou o balde e foi direto para a mesa. Ela usava finas luvas de látex, seus dedos voando sobre as gavetas. As 3 de cima estavam trancadas. Ela tirou uma pequena chave de tensão curva e uma gazua do cabo oco de seu espanador. Levou menos de 30 segundos para abrir a fechadura da gaveta inferior direita. Uma habilidade que seu pai, serralheiro, lhe ensinara antes de falecer. Ela abriu a gaveta pesada. Dentro havia pilhas de unidades USB criptografadas, uma Glock 26 de reserva e um grosso livro-razão encadernado em couro. Mas sob o livro-razão, o canto de uma fotografia chamou sua atenção. Genevieve a puxou e o ar deixou seus pulmões violentamente. Era uma foto de vigilância de Abigail. Sua irmã parecia mais magra, com os olhos arregalados de terror, sentada no banco do passageiro de um SUV preto. Mas não era um veículo dos Russo. O homem que dirigia o carro era claramente visível. Era Arthur, o terrível limpador de Nathaniel. A marca de tempo no canto da foto era datada de 2 semanas depois que a polícia alegou que Abigail havia fugido. Você abre fechaduras mais rápido que um ladrão de rua, Genevieve. A voz veio do canto mais escuro da sala. Genevieve ofegou, derrubando a fotografia enquanto se virava. Sua mão instintivamente alcançou o pesado abridor de cartas de latão sobre a mesa. Das sombras, uma poltrona de couro girou. Nathaniel Russo estava sentado lá,
Um copo de líquido âmbar em uma mão, completamente obscurecido pela escuridão até se inclinar para a frente, na luz ambiente da luminária da mesa. Ele não estava usando o paletó do terno. Seu colarinho estava desabotoado e ele parecia incrivelmente cansado. Mas a Glock, descansando casualmente em sua coxa, dizia a ela que ele estava tão perigoso como sempre. Você realmente achou? Murmurou Nathaniel, sua voz suave e sem raiva. Que eu não faria uma verificação de antecedentes profunda em uma mulher que apareceu do nada com referências forjadas? Você achou que eu não reconheceria a irmã da auditora que me custou 4 milhões de dólares? Genevieve congelou, o abridor de cartas de latão escorregando levemente em sua palma suada. Onde ela está? Ela exigiu. Sua voz tremia, mas estava carregada de uma fúria súbita e desesperada. A fachada da empregada submissa evaporou. Se você a matou, se eu a tivesse matado, você não estaria no meu escritório agora, interrompeu Nathaniel suavemente. Eu não deixo pontas soltas, e certamente não as convido para minha casa para polir minha prataria. Então onde ela está? Genevieve deu um passo à frente, abandonando toda a autopreservação. Ela não roubou seu dinheiro. Abigail tem medo da própria sombra. Ela não saberia como roubar 4 milhões de dólares nem se você lhe desse o manual de instruções. Eu sei, disse Nathaniel suavemente. Genevieve parou, confusa. O quê? Nathaniel pousou o copo na mesa lateral. Ele pegou sua arma, e por um segundo aterrorizante, Genevieve se preparou para a bala. Em vez disso, ele acionou a trava de segurança, colocou-a no apoio de braço e se levantou. Ele caminhou em direção à mesa, totalmente desarmado, parando a poucos centímetros de onde ela estava. Ele estendeu a mão e pegou a fotografia que ela havia derrubado no chão. Abigail não roubou o dinheiro, repetiu Nathaniel. Sua figura imponente projetava uma sombra sobre ela. Ela descobriu quem roubou. E por causa disso, um contrato foi colocado em sua cabeça por alguém de dentro da minha própria organização. Ele contornou a mesa, ficando tão perto que ela podia sentir o calor que irradiava dele. Ele não parecia um monstro sob esta luz. Ele parecia um homem lutando uma guerra em muitas frentes. Aproxime-se. Quero te mostrar uma coisa, o chefe da máfia murmurou para sua empregada. Genevieve hesitou, seu aperto no abridor de cartas se intensificando. Mas a curiosidade e a esperança desesperada por sua irmã superaram seu medo. Ela deu meio passo à frente. Nathaniel enfiou a mão no bolso do peito e tirou uma pasta de manila gasta. Ele não a entregou a ela. Em vez disso, ele a abriu sobre a mesa, sob a luminária. Dentro havia um manifesto de voo e uma série de fotografias. Mostravam um pequeno complexo fortemente guardado nas montanhas do Colorado. Eu não matei sua irmã, Genevieve, disse Nathaniel em voz baixa. Seu olhar caiu para os lábios dela antes de encontrar seus olhos novamente. Eu a escondi. Arthur a estava levando para uma casa segura. Ela está viva. Mas o homem que a quer morta é meu subchefe, e eu preciso da sua ajuda para derrubá-lo por dentro. Genevieve olhou para os documentos, seu mundo virando violentamente sobre seu eixo. O homem que ela planejava matar para vingar sua irmã era o único que a mantinha viva, e a empregada invisível acabara de se tornar o ativo mais valioso e perigoso de um chefe da máfia. O silêncio no escritório de Mogno se estendeu até parecer frágil a ponto de quebrar. Genevieve olhava para o complexo montanhoso nas fotografias. Seu polegar traçava a silhueta granulada de uma mulher que era inconfundivelmente Abigail. O nó apertado e sufocante de luto que viveu em seu peito por 6 meses lentamente começou a se soltar. Foi substituído por uma perigosa onda elétrica de adrenalina. Por quê? A voz de Genevieve era quase um sussurro, embora o abridor de cartas de latão permanecesse frouxamente em sua mão. Você é o chefe do sindicato de Chicago. Se Silas está roubando de você e incriminando minha irmã, por que escondê-la? Por que não simplesmente dar um tiro nele e acabar com isso? Nathaniel voltou para sua cadeira de couro, passando a mão pelos cabelos escuros. A luz forte atingiu o mostrador prateado de seu relógio Patek Philippe. Porque Silas Montgomery não é apenas um subchefe. Ele é a ponte para a velha guarda. Ele controla os sindicatos, as docas perto do rio Calumet e metade dos políticos do condado de Cook. Se eu o matar sem provas irrefutáveis de sua traição, isso desencadeia uma guerra civil. As 5 famílias de Nova York verão fraqueza e agirão. As ruas desta cidade se inundarão de sangue.
Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua figura imponente de repente parecia totalmente humana. Silas usou as contas das Ilhas Cayman para lavar 4 milhões. Mas ele não apenas roubou. Ele canalizou o dinheiro para uma facção rival em Montreal para comprar armas ilegais. Ele está organizando um golpe. Abigail foi a auditora azarada que percebeu a discrepância no livro-razão da empresa de fachada. Ela não entendeu o que estava vendo, mas Silas sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela levasse isso ao meu diretor financeiro. Então ele enviou seus homens para matá-la, Genevieve terminou, a realidade da violência a atingindo. Ele tentou, corrigiu Nathaniel, seus olhos cinzentos escurecendo. Arthur interceptou o ataque. Mandei que ele realocasse sua irmã para uma propriedade que possui em Telluride. Ela está fortemente guardada, totalmente fora do radar e segura. Mas ela é uma prisioneira das circunstâncias até que Silas seja resolvido. Genevieve finalmente baixou o abridor de cartas, colocando-o na beirada da mesa. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza horrível. Ela havia entrado nesta mansão esperando um monstro. Mas em vez disso, encontrou um rei cercado por traidores, tentando desesperadamente manter seu império unido. E eu? Ela perguntou, o queixo erguido desafiadoramente. Você sabia quem eu era. Você me deixou esfregar seus pisos, polir sua prataria e bisbilhotar sua casa. Por que me deixou ficar? Nathaniel se levantou, diminuindo a distância entre eles até ficar a meros centímetros de distância. O cheiro de sua colônia de vetiver a envolveu, intoxicante e perigoso. Porque, Genevieve, você é a única pessoa nesta casa que Silas não vê. Para ele, os funcionários são móveis, são fantasmas. Ele não mede suas palavras perto das empregadas. E certamente não tranca seu escritório particular quando espera que elas estejam esvaziando seus cinzeiros. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um disco preto microscópico, não maior que um botão de camisa. Ele pegou a mão dela gentilmente. Seus dedos eram ásperos, calejados por anos de violência. No entanto, seu toque foi surpreendentemente gentil quando ele pressionou o pequeno dispositivo na palma da mão dela. A respiração dela ficou presa na garganta com o contato. Este é um transmissor de áudio de nível militar, murmurou Nathaniel. Seu olhar caiu para as mãos unidas antes de subir para encontrar os olhos dela. Silas mantém um segundo livro-razão manuscrito de seus negócios em Montreal. Ele não confia em arquivos digitais. Eu preciso saber onde está. Preciso que você plante isso na suíte dele, sob o fundo falso do umidor em sua mesa. É o único lugar que suas varreduras de segurança sempre perdem. Genevieve olhou para o pequeno ponto preto em sua mão. Isso não era apenas arrombar uma mesa. Era espionagem contra um homem conhecido por esfolar seus inimigos vivos. Se ele me pegar, ela começou, sua voz vacilando. Ele não vai, disse Nathaniel ferozmente, sua mão apertando a dela. Porque eu o manterei ocupado na sala de bilhar enquanto você faz isso. Você tem uma janela de 10 minutos amanhã à tarde, antes que os preparativos para a gala comecem. Ela olhou para ele. A proximidade intensa era enlouquecedora. Ela podia ver a cicatriz fraca que cruzava sua sobrancelha esquerda, a exaustão nas linhas duras de seu rosto. Ele estava pedindo que ela arriscasse sua vida, mas estava segurando a liberdade de sua irmã como garantia. Temos um acordo, Genevieve? Ele perguntou, sua voz caindo para uma oitava baixa e rouca que enviou um arrepio por sua espinha. Com uma condição, ela respondeu, puxando a mão de volta, embora sua pele queimasse onde ele a havia tocado. Quando isso acabar e você tiver sua prova, eu serei a pessoa que ligará para Abigail e dirá que acabou. E você nos deixará ir embora completamente. Nathaniel estudou o rosto dela por um momento longo e agonizante. Um vislumbre de algo ilegível. Arrependimento, talvez, ou uma faísca possessiva que ele lutava para extinguir, brilhou em seus olhos cinzentos. Você tem minha palavra, ele finalmente disse. No dia seguinte, a propriedade dos Russo era uma colmeia caótica de atividade. A gala anual do sindicato, disfarçada de evento de caridade da alta sociedade para as artes, estava a horas de distância. Garçons corriam pelos corredores de serviço carregando bandejas de prata e floristas arrumavam agressivamente centenas de orquídeas brancas no saguão principal. Genevieve empurrava seu pesado carrinho de limpeza de madeira pelo corredor acarpetado com tapetes persas da ala leste. Este era o território de Silas Montgomery.
Seu coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. Ela usava seu uniforme preto e branco padrão, o cabelo preso firmemente para trás, sua expressão uma máscara de subserviência habilmente trabalhada. Ela verificou o pesado relógio de pêndulo de latão no final do corredor. 3h15 da tarde. Nathaniel havia enviado uma mensagem para um celular descartável 10 minutos antes. Bilhar, vá. Ela usou seu cartão de acesso mestre no leitor biométrico da suíte de Silas. A luz piscou verde e a porta pesada se abriu. A suíte de Silas era um contraste gritante com a elegância refinada de Nathaniel. Fedia a fumaça de charuto velho, domínio barato e excesso. Tapetes com estampa de zebra cobriam a madeira e espelhos ostentosos com folhas de ouro revestiam as paredes. Genevieve não perdeu um segundo. Ela deixou o carrinho bloqueando a porta, um protocolo padrão de empregada para sinalizar que o quarto estava sendo limpo, e moveu-se silenciosamente em direção à pesada mesa de mogno no canto. Lá estava ele, um enorme umidor de cedro espanhol ao lado de um decantador de cristal de uísque. Suas mãos enluvadas de látex trabalharam rapidamente. Ela abriu o umidor, removendo cuidadosamente a bandeja superior de charutos Corriba. Nathaniel havia lhe contado sobre o fundo falso. Ela pressionou os polegares contra os cantos traseiros do forro de veludo, aplicando pressão até que um clique fraco ecoou na sala silenciosa. O painel de madeira se soltou. Abaixo havia um espaço oco. Nenhum livro-razão, apenas uma bolsa de veludo e uma pilha de moeda estrangeira. A decepção ardeu em seu peito, mas ela tinha um trabalho a fazer. Ela retirou o adesivo do transmissor microscópico e o pressionou fundo no canto do compartimento falso. Ela estava encaixando o fundo falso de volta no lugar, quando um som congelou o sangue em suas veias. Passos, pesados, deliberados e movendo-se pelo corredor diretamente em direção à suíte. Eu te disse, Léo, os carregamentos chegam ao Navy Pier à meia-noite. Se Russo acha que vai levar uma parte, ele é um tolo maior que o pai dele. Era Silas. Sua voz rouca e arruinada pelo fumo perfurou a pesada porta de carvalho. Genevieve entrou em pânico. Ela empurrou a bandeja superior de charutos de volta para o umidor, bateu a tampa e olhou ao redor descontroladamente. A maçaneta da porta começou a girar. Sem ter para onde ir, ela mergulhou atrás das pesadas cortinas de veludo do chão ao teto que cobriam as janelas salientes. Ela puxou os joelhos para o peito, pressionando as costas contra o vidro frio, rezando para que o tecido escondesse completamente seus sapatos pretos. A porta se abriu, empurrando violentamente seu carrinho de limpeza para o lado. Que diabos é isso? Silas latiu. Onde está a maldita empregada? O carrinho está aqui, chefe, mas o quarto está vazio? Uma segunda voz, presumivelmente Léo, respondeu. Provavelmente foi buscar mais toalhas. Idiotas, todos eles, Silas resmungou. O baque pesado de suas botas atravessou a sala, parando diretamente em frente à mesa. Genevieve apertou os olhos. Ela estava a não mais de 1,5 metros dele. Se ele notasse que o umidor estava ligeiramente desalinhado, ela estava morta. O tilintar de vidro ecoou enquanto Silas serviram a bebida. Escute-me, Léo, hoje é a noite. Durante o brinde com champanhe, Arthur estará posicionado no perímetro norte. Você pega sua equipe e invade o escritório. Eu quero o livro-razão principal. Assim que tivermos as contas, damos um tiro na cabeça de Nathaniel ali mesmo, no salão de baile. Fazemos parecer que a equipe de Montreal invadiu a festa. Você tem certeza disso, Silas? Russo é paranoico. Ele terá olhos em todos os lugares. Ele está cego por sua própria arrogância. Silas zombou. Genevieve ouviu o clique distinto de um isqueiro seguido pelo cheiro pungente de um charuto. Ele pensa que é um homem de negócios, mas este é um jogo de sangue. Amanhã de manhã, eu estarei sentado na cabeceira da mesa e Nathaniel estará alimentando os peixes no Lago Michigan. Genevieve pressionou a mão sobre a boca para abafar a respiração. Não era apenas um golpe. Era um assassinato e estava acontecendo esta noite. Prepare os homens, Silas ordenou, e diga à segurança para bloquear o perímetro assim que os fogos de artifício começarem. Ninguém sai. Os 2 homens finalmente saíram da suíte, a porta pesada batendo atrás deles. Genevieve permaneceu atrás da cortina por 3 minutos agonizantes, tremendo incontrolavelmente, até ter certeza absoluta de que eles haviam partido. Ela saiu de trás do veludo, pegou seu carrinho e praticamente correu pelo corredor. Ela não se importava mais em parecer suspeita.
Ela tinha que encontrar Nathaniel. Ela evitou a escada de serviço e subiu a grande escadaria de 2 em 2 degraus, irrompendo no corredor privado da ala oeste. Ela chegou à porta do camarim particular de Nathaniel e bateu freneticamente. A porta se abriu instantaneamente. Nathaniel estava lá, meio vestido para a galã. Ele usava calças de smoking pretas e uma camisa branca impecável, totalmente desabotoada, revelando um torso esculpido pela violência e marcado por uma vida brutal. Ele olhou para o rosto pálido e aterrorizado dela e imediatamente a puxou para dentro, batendo e trancando a porta atrás deles. O que aconteceu? Ele exigiu, suas mãos segurando os ombros dela. Seu toque era firme, acalmando seu pânico crescente. Ele te viu? Não, Genevieve ofegou, suas mãos instintivamente agarrando os antebraços dele para se firmar. Sua pele queimou contra o peito nu dele, mas o medo superou o súbito calor íntimo entre eles. Eu plantei o transmissor. Mas Nathaniel, ele não está esperando. Ele vai agir esta noite durante o brinde com champanhe. Os olhos de Nathaniel se estreitaram em fendas perigosas. O que exatamente ele disse? Ele disse a Léo para invadir seu escritório em busca do livro Razão Principal. E então ela engoliu em seco, olhando para seus olhos cinzentos e tempestuosos. Ele disse que eles vão dar um tiro na sua cabeça no salão de baile e culpar a facção de Montreal. Uma calma mortal e aterrorizante tomou conta do rosto de Nathaniel. O gestor de fundos de cobertura desapareceu e o predador alfa, implacável do submundo de Chicago, apareceu à luz. Ele não vacilou. Ele não entrou em pânico. Ele simplesmente olhou para ela, com a mandíbula cerrada como pedra. Você agiu perfeitamente, Genevieve, ele sussurrou, suas mãos deslizando dos ombros dela para segurar seu rosto. Seus polegares roçaram suavemente suas maçãs do rosto. Um gesto impossivelmente terno de um homem que acabara de receber sua própria sentença de morte. Você acabou de me entregar a cabeça dele em uma bandeja de prata. O que você vai fazer? Ela perguntou, sua voz tremendo, de repente percebendo o quão profundamente emaranhada ela havia se tornado na vida deste homem. Nathaniel se aproximou, encostando-a suavemente contra a pesada porta de mogno. O ar entre eles crepitava com intenção letal e um magnetismo cru e inegável. Eu vou deixá-lo tentar, Nathaniel murmurou, o rosto a centímetros do dela. E então eu vou mostrar a Silas exatamente por que sou eu quem senta no trono. O grande salão de baile da propriedade russo era um mar cintilante de seda, diamantes e dinheiro sujo. Candelabros de cristal lançavam um brilho dourado e quente sobre os 300 convidados que representavam a elite intocável de Chicago. Genevieve, agora vestida com um uniforme de serviço preto formal com um avental branco engomado, equilibrava uma pesada bandeja de prata com taças de champanhe de cristal. Ela navegava pelo salão lotado com invisibilidade praticada, embora sob o tecido engomado. Sua pulsação era uma batida de tambor frenética e aterrorizante. Cada rosto por que passava era uma máscara de respeitabilidade da alta sociedade, escondendo uma podridão de corrupção. Ela reconheceu o prefeito Jonathan Higgins rindo ruidosamente perto da escultura de gelo, enquanto o vereador Richard Sterling conversava discretamente com Patrick Ali, o chefe do sindicato local dos estivadores. Era uma sala cheia de predadores, mas esta noite apenas um estava caçando. Nathaniel estava perto da grande lareira, parecendo devastadoramente composto em um smoking Tom Ford feito sob medida. Ele era o anfitrião perfeito, oferecendo sorrisos encantadores e apertos de mão firmes. Mas Genevieve viu a tensão letal se enrolando sob seu terno sob medida. Seus olhos cinzentos e tempestuosos varriam a sala, catalogando cada saída, cada sombra e cada movimento. Toda vez que seu olhar passava por ela, uma corrente elétrica silenciosa passava entre eles. Um segredo compartilhado em uma sala cheia de mentiras. Silas Montgomery espreitava perto da base da grande escadaria. Ele usava um paletó de veludo, parecendo corado e excessivamente confiante, com um uísque permanentemente fixado em sua mão direita. Eram 11h45 da noite. O brinde com champanhe seria em 15 minutos. Genevieve moveu-se em direção ao perímetro, seus olhos seguindo Léo, o braço direito de Silas. Assim como Silas havia planejado, Léo se afastou casualmente da multidão,
movendo-se silenciosamente pelo corredor mal iluminado que levava à ala oeste. Ele estava indo para o escritório de Nathaniel para roubar o livro-razão principal. A respiração de Genevieve engatou, mas ela se lembrou da promessa de Nathaniel. Eu vou deixá-lo tentar. Exatamente às 11h55 da noite, o quarteto de cordas parou de tocar abruptamente. O silêncio repentino no enorme salão de baile foi ensurdecedor. Nathaniel subiu ao grande pódio de mármore na frente da sala, batendo uma colher de prata contra sua taça de champanhe. O tinido agudo ecoou pelos tetos abobadados, atraindo a atenção de todos os políticos, juízes e mafiosos na sala. Amigos, estimados colegas e convidados de honra, começou Nathaniel, sua voz de barítono suave e imponente. Esta noite nos reunimos sob o pretexto da caridade. Celebramos a lealdade. Celebramos os laços de fraternidade que construíram esta cidade. Genevieve observou Silas do canto do olho. O subchefe deslizou a mão sob o paletó de veludo, seus dedos envolvendo o cabo de uma arma escondida. Ele acenou sutilmente para dois homens posicionados perto das saídas. A armadilha estava se fechando. Mas a lealdade, continuou Nathaniel, sua voz baixando uma oitava, tornando-se fria e afiada como gelo rachado, é uma coisa frágil. É facilmente corrompida pela ganância, pela ambição, pela crença tola de que um rei pode ser destronado por um rato escondido em suas próprias paredes. A atmosfera na sala despencou. O prefeito Higgins parou de sorrir. Os políticos trocaram olhares nervosos. Silas congelou, a mão ainda dentro do paletó. Nathaniel não sacou uma arma. Ele não levantou a voz. Ele simplesmente olhou diretamente para Silas Montgomery. Léo não vai encontrar o livro-razão no meu escritório, Silas. Ele encontrou Arthur em vez disso. E Arthur não é um homem que perdoa invasores. Um suspiro coletivo percorreu o salão de baile quando as pesadas portas de carvalho no fundo da sala se abriram de repente. Dois dos executores pessoais de Nathaniel entraram, arrastando um Léo brutalmente espancado e ensanguentado entre eles. Eles o jogaram no chão de mármore aos pés de Silas. Você cometeu um erro de cálculo fatal, Silas, disse Nathaniel, descendo do pódio. Seus homens desabotoaram seus paletóis sem problemas, apoiando as mãos em suas armas no coldre. O perímetro do salão de baile foi subitamente bloqueado por leais a Russo. Você pensou que estava orquestrando um golpe com a facção de Montreal. Você pensou que poderia lavar 4 milhões de dólares, incriminar uma auditora inocente chamada Abigail e tomar minha cidade. Mas você esqueceu um detalhe crucial. O rosto de Silas se contorceu em uma máscara de pânico feral. Você não tem provas, Russo. Isso é uma armação. Você está violando as leis da comissão. Provas? Nathaniel sorriu, uma expressão fria e vazia. Ele tirou um smartphone preto e elegante do bolso e tocou na tela. Pelo sistema de som surround de última geração do salão de baile, uma voz rouca e arruinada pelo fumo ecoou alto para que todos os políticos, chefes de sindicato e membros do sindicato ouvissem. Amanhã de manhã, eu estarei sentado na cabeceira da mesa e Nathaniel estará alimentando os peixes no Lago Michigan. A gravação que Genevieve havia capturado era condenatória, inegável e alta o suficiente para destruir todo o mundo de Silas. Os homens que secretamente apoiavam Silas, o juiz Harrison Croft, Don Carmine Rossetti da equipe do East Side, se afastaram fisicamente dele, rompendo seus laços diante da traição irrefutável. Silas estava completamente sozinho. A percepção de sua derrota total e inescapável rompeu quaisquer fios frágeis de sanidade que Silas Montgomery ainda tinha. A cor sumiu de seu rosto corado, deixando para trás uma palidez doentia e desesperada de quem está encurralado. Como um predador ferido, percebendo que a armadilha havia se fechado, ele não se rendeu. Ele atacou com uma violência feral e impensada. Se eu vou cair, você vem comigo, Nathaniel, Silas rugiu, sua voz quebrando em um grito maníaco. Ele alcançou sob seu paletó de veludo, sua mão emergindo com uma pesada pistola Smith e Wesson calibre 45 preta fosca. Ele não mirou em Nathaniel. Mesmo em seu estado mental despedaçado, Silas sabia que seria abatido por uma dúzia de leais antes que seu dedo pudesse pressionar completamente o gatilho. Em vez disso, ele se lançou violentamente para a direita, seus olhos se fixando no alvo mais próximo e mais fraco,
A empregada parada congelada ao lado da imponente fonte de champanhe de cristal de 8 andares. Genevieve mal teve tempo de registrar o movimento antes que uma mão enorme se torcesse violentamente no coque apertado na nuca dela. Ela gritou em agonia súbita enquanto Silas a puxava para trás com uma força de quebrar os ossos. A pesada bandeja de prata que ela carregava escorregou de suas mãos. Ela se chocou contra a base da torre de champanhe, enviando centenas de taças de cristal em cascata para o chão de mármore italiano importado. O som foi uma sinfonia ensurdecedora e caótica de vidro quebrando, que ecoou como uma bomba detonando no silêncio tenso do salão de baile. Silas envolveu seu antebraço grosso e sufocante ao redor da garganta de Genevieve, esmagando sua traqueia, e encostou o cano escaldante da 45 diretamente em sua têmpora direita. O metal mordeu dolorosamente sua pele. O pandemônio absoluto irrompeu entre os convidados da alta sociedade. O verniz da elite civilizada de Chicago evaporou em um segundo. O prefeito Jonathan Higgins se arrastou para debaixo de uma mesa de buffet, seu smoking feito sob medida arrastando pelo champanhe derramado. O vereador Richard Sterling empurrou sua própria esposa para se proteger atrás de um enorme pilar românico de mármore. Mas os homens de Nathaniel, os soldados endurecidos e silenciosos do sindicato, permaneceram imóveis, suas armas sacadas, miras a laser pintando o peito de Silas. Mas eles seguraram o fogo, esperando um único comando de seu rei. "Para trás!" Silas gritou, as veias em seu pescoço grosso saltando. Ele arrastou Genevieve mais um passo para trás, suas botas estalando ruidosamente sobre o cristal quebrado. "Diga a eles para largarem as armas, russo, ou eu explodo os miolos dela por todo o seu piso importado. Juro por Deus, eu faço isso." Nathaniel congelou. Pela primeira vez desde que Genevieve se infiltrara em sua fortaleza, o chefe intocável e calculista do sindicato de Chicago parecia genuinamente aterrorizado. A fachada polida de gestor de fundos de cobertura corporativo desapareceu completamente, deixando nada além de uma fúria crua e descontrolada. A tempestade em seus olhos cinzentos era aterrorizante de se ver. Ele olhou para Genevieve, vendo seu rosto pálido e manchado de lágrimas, o terror absoluto em seus olhos arregalados e os hematomas escuros e raivosos que já se formavam onde o braço de Silas esmagava sua garganta. "Deixe-a ir, Silas", disse Nathaniel. Sua voz não era um grito. Era um sussurro demoníaco e rouco que de alguma forma se sobrepôs ao choro dos convidados aterrorizados. Ele lentamente levantou as mãos, mostrando as palmas vazias antes de deliberadamente encolher os ombros para tirar o paletó Tom Ford. Ele o jogou no chão de mármore salpicado de sangue, rolando os ombros largos como se estivesse se preparando para despedaçar o subchefe com as próprias mãos. "Ela é apenas uma funcionária. Ela não tem nada a ver com nossos negócios. Deixe a garota ir." "Funcionária?" Silas soltou uma risada maníaca, ofegante e úmida. O cano da arma tremia violentamente contra o crânio de Genevieve, rangendo contra seu osso. "Você acha que eu sou um completo idiota, Nathaniel? Você tirou uma gravação de um microfone do nada. Você esteve me enganando a semana toda. Foi ela que estava na minha suíte esta tarde, não foi? Senti o cheiro do sabonete barato de lavanda dela no segundo em que entrei." Genevieve arranhou desesperadamente o antebraço grosso de Silas, seus pulmões queimando por oxigênio. O fedor metálico e acobreado do medo misturado com o cheiro amargo e velho do suor de charuto de Silas a deixou violentamente enjoada. Pontos pretos começaram a dançar nas bordas de sua visão. Ela olhou através do mar de vidro quebrado para Nathaniel. Ela viu a devastação absoluta em sua postura. Ele estava se preparando para entregar seu império, para render sua vida para salvá-la. Ela não podia deixá-lo fazer isso. Ela não havia arriscado tudo, não havia descoberto a verdade sobre Abigail apenas para ver Nathaniel morrer neste chão. Reunindo a última gota de sua força vacilante, Genevieve parou de lutar contra o aperto de Silas. Ela fixou seus olhos no olhar tempestuoso de Nathaniel e, deliberada e claramente, articulou uma única palavra: "Atire." Nathaniel leu seus lábios. Um músculo se contraiu violentamente em sua mandíbula apertada. Ele não largou sua arma nem ordenou que seus homens recuassem. Ele entendeu que se render apenas garantiria a morte de ambos.
Em vez disso, Nathaniel deu um passo lento, deliberado e predatório para a frente, colocando-se diretamente em campo aberto. Você quer o trono, Silas? Nathaniel provocou, sua voz de barítono ecoando pelos tetos abobadados e afrescados. Ele deu outro passo, seus olhos nunca deixando o subchefe. Você quer comandar Chicago. Você quer sentar onde meu pai sentou. Olhe para você. Você nem consegue segurar uma arma firmemente contra uma mulher de 50 quilos. Você é patético. Você sempre foi patético. Uma nota de rodapé menor na história da minha família. Um cachorro implorando por migalhas na minha mesa. Cale a boca! Silas gritou, cuspe voando de seus lábios. Seu ego, frágil e fortemente machucado, explodiu quente e cegante. Por uma fração de segundo, o insulto cortante superou seu instinto básico de sobrevivência. Silas mudou sua mira, afastando a pesada ponto 45 da têmpora de Genevieve para apontá-la diretamente para o peito de Nathaniel. Foi o único erro que ele precisava cometer. Do mezanino sombrio com vista para o grande salão de baile, bem acima dos candelabros de cristal, um rifle de precisão com silenciador tossiu. O som foi anticlimático, não mais alto que um livro de capa dura caindo sobre um tapete persa grosso. Uma horrível flor vermelha explodiu para fora do ombro direito de Silas. A bala de ponta oca de alta velocidade estilhaçou sua clavícula e pulverizou a articulação. O subchefe gritou, um som agudo e estridente de agonia absoluta. Seu aperto em Genevieve desapareceu instantaneamente, enquanto a Smith e Wesson caía inutilmente no chão de mármore. Antes que Silas pudesse sequer compreender o que havia acontecido, antes que seus joelhos pudessem dobrar, Nathaniel estava se movendo. Ele cruzou os 3 metros de mármore coberto de vidro com uma velocidade desumana e aterrorizante. Ele se lançou para a frente, agarrando Genevieve pela cintura e arrancando-a violentamente da linha de fogo. Ele a empurrou para a segurança atrás de seu corpo largo e musculoso, protegendo-a completamente, enquanto sua mão direita simultaneamente sacava sua própria Glock 19 personalizada de seu coldre de ombro. Bem, bem! 2 tiros ensurdecedores e sem silenciador soaram em rápida sucessão, sacudindo a poeira dos candelabros. Silas Montgomery foi jogado para trás, impulsionado pela força cinética das balas atingindo seu peito. Ele se chocou contra os restos da torre de champanhe. Seus olhos arregalados, chocados e rapidamente se tornando vagos. Ele deslizou lentamente pelo pilar de mármore coberto de vidro, deixando uma mancha espessa e escura de carmesim em seu rastro, até desabar em uma pilha sem vida no chão. O salão de baile mergulhou em um silêncio sufocante de cemitério, exceto pelas respirações ofegantes e hiperventilantes dos convidados aterrorizados e pelo choro suave e histérico da esposa de um político, aninhada perto da escultura de gelo. Nathaniel nem sequer olhou para o corpo. Ele guardou sua arma suavemente, virou-se e caiu de joelhos no meio do cristal quebrado. Ele puxou Genevieve para seus braços, esmagando-a contra seu peito com uma força desesperada e contundente. Suas mãos grandes tremiam visivelmente enquanto ele enterrava o rosto na curva do pescoço dela, respirando o cheiro de seu cabelo como se fosse oxigênio. Você está ferida? Ele exigiu roucamente, suas mãos passando freneticamente por seus braços, suas costas, verificando-a em busca de ferimentos de bala. Ele se afastou um pouco, seus polegares roçando suavemente as marcas vermelhas aterrorizantes em sua garganta. Genevieve, olhe para mim, olhe para mim. Você está ferida? Estou bem, ela engasgou. Um soluço irregular finalmente rasgando sua garganta, enquanto a adrenalina caía violentamente. Lágrimas escorreram por seus cílios grossos, traçando um caminho pela poeira e maquiagem em suas bochechas. Ela se agarrou à camisa social branca dele, seus dedos apertando o algodão caro como uma tábua de salvação. Estou bem, Nathaniel. Você me salvou. Eu te coloquei na linha de fogo. Ele sussurrou ferozmente, sua testa apoiada pesadamente na dela. O chefe da máfia havia desaparecido. Apenas um homem aterrorizado e profundamente abalado permaneceu. Jurei que te protegeria e quase te perdi. Quase te vi morrer. Ele se levantou, puxando-a gentilmente para seus pés, mantendo-a firmemente e com segurança sob seu braço. Ele se virou para encarar a multidão aterrorizada da elite política e financeira de Chicago, seus olhos frios e cinzentos, varrendo os homens que vieram para vê-lo cair.
garantindo que todos vissem exatamente quem restou de pé. Arthur, Nathaniel comandou no silêncio mortal, sua voz soando com autoridade absoluta e indiscutível. Do mezanino escuro acima, o limpador silencioso e aterrorizante deu um passo para a luz ambiente, baixando o cano de seu rifle de precisão. Sim, chefe. Bloqueie a propriedade. Processe os traidores e prepare o jato Gulfstream. Nathaniel ordenou, seu braço apertando possessivamente a cintura de Genevieve. Ele olhou para ela, o sangue, a violência e a política tóxica da máfia de Chicago desaparecendo, deixando apenas uma promessa feroz e inabalável queimando em seus olhos. É hora de ir para o Colorado, Nathaniel murmurou, sua voz baixando tanto que apenas ela podia ouvir. Vamos trazer Abigail para casa. O Gulfstream G 650ER cortava o ar frígido e turbulento a 40 mil pés, deixando a vasta grade de luzes de sirene de Chicago para trás. Dentro da cabine silenciosa com painéis de mogno, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos motores duplos Rolls-Royce. Genevieve sentou-se enrolada em um cobertor de cachemira grosso em um sofá de couro creme, olhando pela janela para a noite escura como breu. A adrenalina que a manteve de pé durante o banho de sangue na gala finalmente evaporou, deixando-a esgotada, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Nathaniel saiu da suíte principal da aeronave. Ele trocara seu smoking manchado de sangue por uma simples camisa Henley preta e jeans escuro, despindo-se da armadura impenetrável do chefe da máfia. Ele carregava um pequeno kit de primeiros socorros de aço inoxidável. Ele não pediu permissão enquanto se ajoelhava no tapete macio à frente dela. Deixe-me ver, ele comandou suavemente. Genevieve baixou entorpecidamente o colarinho de seu suéter emprestado. O aperto violento de Silas havia deixado um anel de hematomas roxos escuros e raivosos florescendo ao redor de sua garganta. A mandíbula de Nathaniel se contraiu com tanta força que um músculo pulsou em sua bochecha, seus olhos cinzentos e tempestuosos brilhando com um calor perigoso renovado. Ele aplicou suavemente uma pomada antisséptica refrescante, seus dedos ásperos e calejados movendo-se com uma ternura surpreendente contra sua pele machucada. Eu deveria tê-lo matado no momento em que ele entrou no salão de baile. Nathaniel murmurou, sua voz tensa com uma emoção que ele lutava para suprimir. Eu joguei política com sua vida, Genevieve. É o maior arrependimento da minha existência. Genevieve olhou para ele. O homem ajoelhado diante dela não era o monstro que ela havia construído em sua mente por 6 meses. Ele era um homem preso em uma guerra geracional, sangrando de 1000 feridas invisíveis. Você não puxou o gatilho, Nathaniel. Silas o fez, e você cumpriu sua promessa. Nós vamos buscar Abigail. Ele suspirou, recostando-se nos calcanhares. Sim, vamos. Mas a realidade do que aconteceu esta noite é complicada. Ao amanhecer, o FBI estará invadindo a propriedade. O prefeito Jonathan Higgins e o vereador Sterling provavelmente serão indiciados até o final da semana. A gravação que você conseguiu deu aos promotores federais exatamente o que eles precisavam para invocar os estatutos RICO contra a facção de Montreal e os leais a Silas. Genevieve piscou, sua mente lutando para processar a magnitude legal de suas palavras. Os promotores federais? Nathaniel, você é o chefe do sindicato. Se o FBI invadir sua casa, eles não vão me encontrar. Nathaniel interrompeu, um sorriso fraco e cansado tocando seus lábios. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope legalizado grosso com o selo em relevo de um proeminente escritório de advocacia de Washington, D.C. Nos últimos 2 anos, desde que meu pai foi para a prisão federal, eu não estive construindo um império do crime, Genevieve. Eu estive sistematicamente desmantelando um. A respiração de Genevieve ficou presa na garganta. A narrativa mudou violentamente, realinhando tudo o que ela pensava que sabia. A máfia moderna não luta mais com armas. Ela é derrotada nos tribunais. Nathaniel explicou, seus olhos nunca deixando os dela. Quando assumi, fiz um acordo com o Departamento de Justiça. Tornei-me um informante confidencial de alto nível. O dinheiro que Silas pensava que eu estava acumulando estava sendo catalogado pelos federais. Eu precisava de provas irrefutáveis da traição de Silas, sua conexão com os traficantes de armas de Montreal e seu controle sobre a infraestrutura política de Chicago. Você me deu a peça final do quebra-cabeça.
Ele estendeu a mão, sua mão segurando suavemente sua mandíbula. O sindicato de Chicago morreu esta noite naquele salão de baile. Eu estou indo embora. E graças a você, estou indo embora como um homem livre. 2 horas depois, o jato pousou no aeroporto regional de Telluride, o aeroporto comercial mais alto da América do Norte. O ar rarefeito e cortante da montanha chicoteou seus rostos enquanto desciam as escadas da aeronave para um Range Rover preto fosco que os esperava. Arthur, que havia pilotado um jato secundário à frente deles, já estava ao volante. Eles dirigiram em silêncio pelas estradas sinuosas e traiçoeiras das montanhas de San Juan. A paisagem era uma fortaleza irregular de picos cobertos de neve e abetos azuis imponentes, completamente isolada do resto do mundo. Eles finalmente saíram da rodovia principal, navegando por uma estrada de extração de madeira privada e não pavimentada até chegarem a um complexo de vidro e madeira fortemente fortificado e extenso, empoleirado na beira de um cume. Antes mesmo que o veículo parasse completamente, a pesada porta da frente de mogno da cabana se abriu. Uma pequena figura familiar correu para a varanda coberta de neve, enrolada em uma parca pesada. Genevieve abriu a porta do carro e saiu, suas botas escorregando no gelo. Jen, Abby. Genevieve colidiu com sua irmã, envolvendo seus braços ao redor de Abigail, com uma força desesperada e esmagadora. Elas desabaram na neve, chorando abertamente. 6 meses de terror, de esfregar pisos na mansão de um mafioso, de olhar para o cano de uma arma. Tudo se dissolveu no ar gelado do Colorado. Abigail estava viva. Ela estava segura. Nathaniel ficou ao lado do Range Rover, observando a reunião com as mãos nos bolsos. Para um homem que havia orquestrado a queda de um império criminoso inteiro, ele parecia profundamente deslocado na pureza doméstica do momento. Ele deu um aceno sutil para Arthur, sinalizando para o limpador começar a varredura do perímetro e virou-se para caminhar em direção à cabana de hóspedes secundária. Nathaniel. Ele parou, suas botas estalando na neve fresca. Genevieve se levantou, ajudando Abigail a se levantar. Ela sussurrou algo para sua irmã, que assentiu com lágrimas e correu para dentro da cabana quente. Genevieve atravessou a neve até ficar diretamente na frente dele. "Para onde você está indo?" ela perguntou, sua voz firme. "Meu trabalho está feito", Nathaniel respondeu suavemente. "Você e sua irmã têm novas identidades, contas bancárias totalmente financiadas e liberdade absoluta. O Departamento de Justiça garantiu sua segurança. Você nunca mais terá que olhar por cima do ombro." Genevieve estendeu a mão, suas mãos agarrando as lapelas de seu pesado casaco de inverno. Ela o puxou um pouco mais para perto, forçando-o a olhar em seus olhos. "Você me prometeu que eu poderia ir embora completamente quando isso acabasse. Você me prometeu liberdade." "Eu prometi", ele sussurrou, seus olhos caindo para os lábios dela. "E eu sou um homem de palavra. Então estou usando minha liberdade para ficar", disse Genevieve ferozmente. "Eu não invadi sua vida apenas para sair dela no momento em que a poeira baixasse. Você não tem mais um império, Nathaniel. Mas você me tem, se você me quiser." Os últimos resquícios da contenção de Nathaniel se estilhaçaram. Ele a puxou contra seu peito, sua boca se chocando contra a dela em um beijo contundente e desesperado. Foi uma colisão de alívio, luto e paixão inegável. Uma promessa selada não em sangue, mas no silêncio quieto e congelado das montanhas. A empregada invisível havia desaparecido para sempre, deixando para trás a única mulher que já havia visto verdadeiramente o rei. A linha entre monstros e homens raramente é traçada com sangue. Muitas vezes é traçada nas escolhas silenciosas e desesperadas que fazemos no escuro. A descida de Genevieve ao submundo de Chicago começou como uma missão suicida alimentada pelo amor de uma irmã, mas desvendou uma teia de corrupção política, informantes federais e espionagem corporativa de alto risco que colocou um sindicato centenário de joelhos. Nathaniel Russo apostou sua vida, seu império e seu legado para proteger uma mulher que invadiu sua casa para destruí-lo. Hoje, a propriedade Russo está vazia, apreendida pelo governo federal como um monumento a um regime caído. Mas em algum lugar nos picos congelados do Colorado, completamente fora do radar, 2 fantasmas do submundo de Chicago finalmente encontraram sua paz.